Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar do dia de hoje. Automatize a sua força de vendas e maximize as suas oportunidades. Quem vai estar conosco o dia de hoje é o nosso palestrante Rodrigo Marcondes. E às 4 p.m. da tarde, hora Brasil, vamos a começar o nosso webinar. Então, estejam conectados conosco e em uns minutos vamos começar o nosso webinar. Sejam todos bem-vindos. Se vocês têm alguma dúvida ou qualquer coisa que você quer compartilhar com nossa equipa, tem a sua disponibilidade no chat, que podem escrever o que você quer. Também as dúvidas que você ter acerca do nosso seminário, vamos abrir as perguntas ao final para responder e falar um bocadinho acerca delas. Se tem alguma dúvida agora, pode utilizar nosso chat. Já está conosco nosso palestrante do dia de hoje, Rodrigo Marcondes. Então, em poucos minutos vamos a dar início ao nosso webinar do dia de hoje. Olá, Rodrigo. Já estamos aqui perto para começar nosso webinar do dia de hoje. E novamente, muito obrigado a todas as pessoas que estão online com a gente. E vamos começar então o nosso webinar do dia de hoje. Lembro que vocês podem escrever suas perguntas e dúvidas sobre o nosso seminário no nosso chat na plataforma GoToWebinar e vamos respondê-las depois da nossa conferência. Rodrigo, escuta bem? Se agora estamos a ver a apresentação. Olá, Olá, Rodrigo, boa tarde. como vai? Boa tarde. Muito bem, vamos começar. É um prazer para a Interlat e nosso aliado Oracle apresentar-lhes o nosso convidado do dia de hoje, Rodrigo Marcondes. Rodrigo é CRM Sales Director Oracle LAD, quem tem 20 anos de experiência na área comercial, sendo 7 acumulando conhecimentos em marketing e especializações em negociação. Marketing para geração de demanda, comunicação e atingimento de resultados. E tem também muita experiência em metodologia de vendas e gestão de equipa de vendas. Então, em nome do Interlat Group e Oracle, vamos começar oficialmente o nosso webinar do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário Automatize a sua força de vendas e maximize as suas oportunidades. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. É um prazer falar para vocês sobre vendas, que é uma paixão que eu tenho, né? E infelizmente eu posso fazer dessa paixão a minha profissão. Então hoje eu sou diretor sênior de produtos de CRM na Oracle e CRM da América Latina. Então, para mim é um prazer enorme poder testar no dia a dia os conceitos que eu aprendi ao longo da minha carreira e que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Meu objetivo aqui hoje é trazer alguns insights para vocês, trazer algumas dicas, contextualizar um pouco esse novo ambiente de vendas que a gente vive, né? Cada vez com mais informação à disposição, cada vez com mais ferramentas à disposição, tanto do nosso lado como vendedores, como do lado dos nossos clientes. Cada vez os nossos consumidores, os nossos clientes mais exigentes, né, com relação ao nosso serviço, com relação aos nossos produtos, e cada vez a gente tendo que vender mais e tendo que aumentar a produtividade das nossas equipes de vendas. Então, eu quero começar o nosso papo hoje. No final a gente vai ter perguntas, então fiquem à vontade em anotar alguma pergunta que vocês queiram fazer. Eu vou deixar alguns minutinhos no final da apresentação para a gente bater um papo. Além disso, também eu estou à disposição de todos, Rodrigo, qualquer momento que você... Sim? olá, Rodrigo, uma coisa, que as pessoas querem ver-te na câmara, não sei se você tem a possibilidade Ah, sim. de pôr a câmara Posso sim. para os assistentes. Se ficar muito lento, vocês me avisam. Ok. Agora tem que ficar olhando para a câmera. Mas vamos lá. Então, por que a gente precisa de uma estratégia de vendas, né?
Essa é uma pergunta capciosa, né? Por que eu tenho que ter uma estratégia de venda? Seja qual for a sua empresa, seja qual for o mercado que você atue, né? Cada vez a gente precisa mais e mais de uma estratégia, de uma forma de abordar. Por que a gente precisa disso? Né? Porque os nossos recursos, eles são limitados. Né? Eu costumo sempre brincar com isso. Né? A gente não tem, por exemplo, imagina que você é uma empresa de tecnologia, né? Imagina que você é um banco, imagina que você é uma empresa de varejo, né? Todo ano a gente vai crescer esse ano, né, 30%, nós vamos crescer esse ano 40%, né? Isso é o que a gente ouve, né? Com detalhe, né? Eu vou crescer 30%, eu quero crescer, eu preciso crescer 30, 40% no ano, mas eu posso te dar 3% a mais de recursos, né? Isso é o que acontece. Eu tenho 25 anos de carreira de vendas, e em todas as empresas que eu passei, sem exceção, inclusive quando eu tinha a minha própria empresa, a história era sempre a mesma, né? A gente acaba um ano, comemora o resultado daquele ano, né? E no dia seguinte já parte para um ano ainda mais desafiante, que tem ainda mais objetivos a serem cumpridos, né? E esses objetivos normalmente são traduzidos em quanto a mais eu tenho que vender, né? Isso é que a gente normalmente vê. Então, por que eu preciso de uma estratégia? Porque os meus recursos são limitados, porque eu preciso crescer 40%, por exemplo, as minhas vendas, mas eu não vou ter 40% a mais de vendedores, eu não vou ter 40% a mais de verba de marketing. Em raríssimas exceções, talvez eu tenha, mas a regra de mercado é eu tenho que crescer com a mesma estrutura que eu tenho hoje. Eu tenho que crescer com a mesma estrutura que eu já tenho formada. Então, como é que eu faço isso? Óbvio, eu tenho que ter uma estratégia, né? E eu tenho que vender mais, né, sem aumentar os custos. Ou seja, eu tenho que vender melhor. Eu tenho que me tornar produtivo, né? Então, eu costumo dizer que a palavra-chave no mundo de vendas hoje é produtividade, né? Os vendedores, e de novo, isso se aplica para não dizer 100% dos negócios, das empresas, a esmagadora maioria, né? Aumentar a produtividade de venda é um grande desafio e é o que os gestores precisam buscar, né? Aumentar a produtividade de vendas é eu vender melhor, usando melhor os meus recursos, usando melhor as ferramentas que eu tenho, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso seminário. Então, como é que a gente... Eu gosto sempre de trazer como fazer, né? Sugestões de como eu consigo fazer as coisas. Porque diagnosticar que eu preciso vender mais, que eu preciso ser mais produtivo, é relativamente fácil, porque é uma constante do mercado. Agora, como? Como eu posso fazer isso? E aqui que eu quero trazer alguns insights que, sinceramente, eu espero que ajude vocês na busca dessa produtividade, na busca desse aumento de eficiência de vendas. Esse material foi desenvolvido por mim, por um grande amigo meu, e nós tínhamos uma empresa que trabalhava com produtividade em vendas, né? Então, esse material foi desenvolvido e foi exibido para centenas de empresas, para milhares de profissionais naquela época, né? E agora que eu sou um executivo da Oracle, eu já faz 2 anos, eu uso isso no meu dia a dia. Então, a primeira coisa, eu preciso preparar os meus profissionais, né? Eu preciso treinar a minha equipe, eu preciso motivar a minha equipe e eu preciso equipar a minha equipe, né? Treinamento em vendas é um dos pilares mais importantes para você ser produtivo. Os seus vendedores precisam conhecer o que vendem. Eles precisam influenciar os clientes que entram na sua empresa, na sua loja,
que ligam para você para comprar um produto, um serviço. Eles precisam ser profundos conhecedores daquilo que eles estão vendendo, né? Isso não é uma tarefa simples. Por que ela não é uma tarefa simples? Porque o vendedor, ele odeia algumas coisas. A primeira coisa que o vendedor odeia, eu falo isso porque na minha essência eu sou vendedor, né? E foi muito difícil eu mudar isso que eu vou dizer. O vendedor odeia treinamento, né? A esmagadora maioria prefere aprender na prática, prefere aprender no dia a dia, prefere aprender com os outros vendedores, prefere aprender errando na frente do cliente. E isso, a gente não tem mais espaço para esse tipo de vendedor hoje em dia. A gente precisa garantir que os nossos vendedores tenham treinamento. Eu preciso, se eu vendo um determinado produto, um determinado serviço, eu preciso garantir que ele tenha informação sobre esse produto, sobre esse serviço. Eu preciso que ele influencie, eu preciso garantir que ele influencie o cliente na sua decisão, que ele atue como um influenciador ou como um consultor, vamos dizer assim, do cliente. O cliente entra na sua empresa para comprar um serviço, na sua loja, não importa o que você vende. Isso é que é legal, essa é a magia da metodologia de vendas, né? Ela se adapta com pequenos ajustes para qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, treinar, desenvolver um plano de treinamento para os seus vendedores, torná-los especialistas nesse quesito é fundamental. Motivá-los. Eu sei que motivação é pessoal, né? O meu motivo é diferente do seu motivo. O motivo pelo qual eu trabalho e conquisto as minhas coisas é diferente do motivo pelo qual você trabalha e conquista as suas coisas. Mas eu preciso criar um ambiente em que eu propicie o meu vendedor a ser motivado, né? E, obviamente, isso está bastante relacionado a 2 ou 3 grandes coisas. Primeiro, não necessariamente a primeira coisa, remuneração. Eu preciso garantir que meu vendedor tenha uma remuneração atraente, principalmente a remuneração ligada a vendas, a remuneração variável. 2, eu preciso que o meu vendedor encontre espaço para se desenvolver. A maior parte dos vendedores buscam nas empresas uma relação de longo prazo. Lógico, tem as suas exceções, tem vendedor que quer ser vendedor para o resto da vida, isso não tem nada de errado, mas tem muito vendedor que busca um espaço na hierarquia da companhia. Ele traz resultado também olhando o seu desenvolvimento dentro da corporação. E a terceira coisa, essa talvez a mais simples de todas, e talvez a que tenha um dos maiores impactos, é o reconhecimento do vendedor, né? O vendedor, ele, via de regras, tudo que eu estou falando aqui tem as exceções, óbvio, né? Então, assim, pode ser que não se aplique a 100% dos casos, mas se aplica a muitos por cento. Então, o vendedor gosta do reconhecimento, o vendedor gosta de ser reconhecido publicamente numa convenção de vendas, ele gosta de ser reconhecido na empresa, ele gosta de receber um e-mail que foi enviado para um grupo de pessoas influentes dentro de uma corporação dizendo que ele fez um bom trabalho, né? Isso tem um poder enorme para motivar a sua equipe de vendas. E a terceira coisa é que esses profissionais estejam equipados. E equipado aqui, eu não estou dizendo que você tem que dar para ele um notebook e um celular. Isso já é commodity hoje em dia, né? Houve um tempo, pouco tempo atrás, né, sei lá, 10 anos atrás, em que eu me lembro que eu dividia um desktop com mais 3 vendedores dentro de uma empresa de tecnologia, né? A gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Hoje você tem smartphones com aplicações, inclusive da Oracle, que você gerencia suas vendas através da mobilidade, onde você estiver a qualquer momento e tudo isso. O que eu estou dizendo aqui é que esse vendedor precisa ter conteúdo para apresentar para o cliente do produto, do serviço que ele vende, ele precisa ter material para ajudá-lo no trabalho do dia a dia, apresentações, vídeos, enfim. O equipar aqui tem a ver com desenvolver um conjunto de coisas, de ferramentas, de ferramentas de apoio que ajudem o vendedor a se preparar, a chegar na frente de um cliente de uma forma mais preparada. Eu vou dar um exemplo bastante simples. Outro dia chegou na minha casa um vendedor de cortinas, né? Então, a gente, até por um preconceito, né, a gente acha que o vendedor de cortina não é um cara bem preparado, né? E aí o cara começou a me vender as cortinas de uma forma que quase eu convidei ele para trabalhar na Oracle, né? Sem nenhum exagero, o cara tinha iPad com fotos, com vídeos das cortinas que ele fez, de cortina
comum, de cortina motorizada, trouxe amostras de tecido, ele tinha uma mala com o logotipo da empresa, enfim, um profissional extremamente preparado, um profissional extremamente equipado, né, conhecedor profundo do que vendia, né, então me deu uma consultoria, uma aula, com meia dúzia de rodinha em cima. Né? E aí o cara foi me explicando tipos de tecido, tecido para sol, tecido para não sei o quê, enfim. E o mais curioso de tudo isso, eu sou um cara pão duro. Né? Eu sou, como todo vendedor, negocio tudo e é muito difícil eu comprar alguma coisa que eu tenha um preço menor. Eu comprei as cortinas desse cara pelo dobro do preço da minha melhor oferta. Né? Ou seja, eu tinha uma oferta pela metade do preço e eu comprei pelo dobro do preço, porque o cara de fato me convenceu, me inspirou confiança, me trouxe segurança e por um tema absolutamente corriqueiro do dia a dia. Né? Então, é um exemplo, né, do que é um profissional preparado. Né? O cara que veio vender cortina, de novo, sem nenhum demérito, não é isso. É que a gente não está acostumado a ter esse tipo de tratamento de todos os profissionais. Outro dia eu entrei numa loja de uma grande rede de varejo, também fui surpreendido pela especialização do vendedor para me vender um aparelho celular. Né? O profundo conhecimento material que esse vendedor tinha. Depois, o segundo pilar, então o primeiro pilar, profissionais preparados, treinado, motivado e equipado. O segundo pilar são processos eficientes. Aqui também eu faço uma brincadeira, né? O vendedor odeia seguir processo. É a segunda coisa que ele odeia. A primeira coisa é treinamento, né? Então, toda vez que eu faço um treinamento aqui na hora, eu tenho que quase pedir, pelo amor de Deus, para o vendedor ir. Né? E, óbvio, eu tenho que ficar preocupado com como eu vou entregar esse treinamento, a qualidade de tudo isso. Mas é difícil, eles não gostam. Né? Inventa que tem cliente, ou às vezes até tem, marca um cliente mesmo no dia e tal. A segunda coisa é criar processos eficientes. E aqui eu tenho uma palavra de ordem que eu gostaria de pedir, pelo amor de Deus, para vocês seguirem isso. Né? Eu já passei por dezenas de projetos de implantação de CRM, dezenas, de todos os tipos que vocês puderem imaginar, em quase todo tipo de empresa, de todos os tamanhos. E a palavra de ordem, anotem, simplicidade. Quanto mais simples for o seu processo, mais eficiente vai ser a adesão desse processo por parte dos vendedores, a utilização desse processo e a sua obtenção de informações com esse processo. Então, o que eu quero dizer aqui? Imagine que você vai implantar um CRM, né, ou que você tenha um CRM na sua empresa. Analisa, por exemplo, como para o vendedor cadastrar uma oportunidade. Uma oportunidade de venda, seja lá o que você venda. Né? O que a gente vê muito são 85 campos que o vendedor tem que preencher, né, dos quais 10 de fato são importantes, né, fundamentais. Os outros 70, seria legal se eu tivesse. Eu não explico para o vendedor para que eu preciso daqueles campos, portanto ele preenche ponto, 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 Ele começa a descobrir as travas que você colocou no seu CRM, por exemplo, tem que ter CNPJ obrigatório. Né? Uma vez eu estava acompanhando a implantação de um CRM de uma grande empresa e descobri que os vendedores descobriram um gerador de CNPJ válido, né, que as empresas usam para fazer teste em aplicações. Então, o que eles faziam? Na hora de cadastrar um cliente, uma oportunidade, a empresa obrigava que ele tivesse o CNPJ. Mas se eu tiver numa relação ainda inicial com a empresa, talvez não tenha o CNPJ. Então, o que eles faziam? Eles iam lá, geravam um CNPJ nessa aplicação, que eu descobri que existia nessa época, e colocavam lá no CRM, beleza, satisfaziam a condição do sistema. Só que você acha que ele lembrava, depois de, sei lá, 2 meses lá na frente, quando ele fechasse o negócio, ele lembrava que o CNPJ que ele cadastrou lá não era o CNPJ da empresa? Claro que não. E aí o que acontecia? Gerava o contrato com o CNPJ errado, enfim. Né? Por quê? Porque alguém na empresa bloqueou o cadastro de um cliente no início de uma oportunidade se você não tivesse o CNPJ. Pode ser que para algumas empresas isso faça sentido, porque tem alguma regra legal ou tenha que satisfazer alguma condição específica. Mas para a maioria delas talvez não seja. Então, é isso que é a minha dica em processos eficientes. Pensem de forma simples. Trabalhem de uma forma obcecada por reduzir os processos, por simplificar, por trazer leveza para esses processos. Isso é muito importante para a produtividade de vendas, porque o que acontece
é que você investe uma grana, um dinheiro enorme numa ferramenta de CRM, por exemplo, a Oracle tem ferramentas de CRM, né? Você investe uma grana, seja ela qual for, né? Na implantação desse CRM, e na hora de usar, você tem essas situações como essa que eu narrei do CNPJ. Então, isso joga todo o seu dinheiro, seja lá quanto foi, ou uma boa parte do seu dinheiro, por água abaixo. Eu costumo dizer, né, caro é aquilo que você paga, né, e não usa. Barato é aquilo que você paga e usa 150% do que você pagou. Né? Eu acho que um bom exemplo são os aparelhos celulares. Né? Eu sou um utilizador de aparelho celular básico. Né? Eu uso redes sociais e e-mail para falar. Né? Eu não tenho assim grandes ambições. Então, será que eu devo investir num aparelho de, sei lá, R$ 2.500? Né? Agora, eu tenho amigos que eles usam 150% de um aparelho celular. Então, R$ 2.000 para essa pessoa é barato, entre aspas, porque ele faz uso daquela tecnologia. Implantar um sistema de CRM, seja ele qual for, é igual. Se você, de fato, estiver usando, você vai ter o seu investimento preservado, a sua empresa crescendo em vendas. Se você implantar e não estiver conseguindo usar 100%, não importa quanto você pagou, é caro. Né? E a terceira e última coisa, né, para você ter essa produtividade em vendas, é ter os seus processos, os seus produtos bem posicionados. Deixa eu tentar dar um exemplo. Né? Não adianta eu querer vender um determinado produto para um público ou para uma região que não tem uma necessidade específica. Né? É óbvio que eu posso gerar essa necessidade, como a gente tem dezenas de exemplos, né, de coisas que a gente hoje não vive sem, mas que há 5 anos atrás a gente vivia. O celular, de novo, é um bom exemplo. Né? Há 5, 6 anos atrás, ok, talvez um pouco mais, ok. Né? Hoje você sai sem o seu celular de casa, parece que você saiu sem roupa. Né? Muitas vezes você volta em casa para buscar o celular porque você não consegue mais viver sem ele. Então, os caras que vendem celular, né, eles precisam posicionar o aparelho, posicionar o produto para esse tipo de cliente. Então, o que eu quero dizer aqui é que você precisa ter um produto e estudar o posicionamento desse produto, estudar a precificação, a concorrência, a geografia. Né? Pode ser que eu não consiga vender um determinado produto numa determinada região do Brasil, por conta de cultural ou por qualquer que seja o problema. Então, esses três pilares, profissional preparado, processos eficientes e produto, tornarão a sua empresa mais produtiva em termos de vendas. Portanto, você vai conseguir resultados maiores, eu garanto, 100%. Né? E estou, inclusive, à disposição para conversar um pouco mais com vocês, se for do interesse, com um pouco mais de detalhes sobre isso. Né? Depois, a gente tem aqui uma filosofia de vendas. Né? Essa é curiosa, né? Frase de um amigo meu. Né? Ele diz assim, né? Cada dia, vendas torna-se mais metodologia e menos simpatia. O que eu quero dizer com isso? O relacionamento só não vende mais. Né? Não faz com que você consiga manter as suas vendas. É claro que ajuda, é claro que eu não estou aqui incentivando que você trate de uma forma não simpática os seus clientes, não é isso. Mas aquele modelo tradicional de vendedor, que é aquele cara que é super comunicativo, expansivo, que se relaciona muito rápido com as pessoas, isso por si só não garante mais que você seja bem sucedido em vendas. Você tem que ter uma metodologia, você tem que estudar, criar um processo, que foi o que a gente já comentou na parte de cima. Né? Você tem que mostrar para o seu vendedor que ele precisa aderir à metodologia de vendas que a sua empresa criou, garantindo a ele que é uma metodologia mais simples possível, que foi uma metodologia desenvolvida e melhorada ao longo do tempo, porque é isso que faz com que hoje a gente tenha os grandes vendedores. Né? Eu vou dar até os exemplos aqui da Oracle. Né? A gente pega os vendedores que performam mais na nossa companhia, e você percebe que ele usa a ferramenta de CRM interna como deveria, você percebe que ele estuda, né, os produtos, que ele conhece o que ele vende, ele senta na frente de um cliente, ele consegue fazer igual o cara da cortina fez comigo,
né, guardadas aí as devidas proporções. Ele segue a metodologia que a companhia recomenda, que é uma metodologia estudada e melhorada ao longo de muitos anos. Então você começa a perceber que esse vendedor é o vendedor que melhor performa, né? Aí tem aqui, né? Entre cada 10 empresas, 9 empresas precisam melhorar a área de vendas. Esse é um dado real e é um dado alarmante, né? Ou seja, 90% das empresas precisam ou externam a necessidade de melhorar a sua área de vendas. E dentro desses 90%, a esmagadora maioria são duas coisas: processos e tecnologia, né? E talvez um terceiro grande tema, a adesão da equipe de vendas a essa tecnologia, né? Então, olha o tamanho do desafio. Bom, falar um pouco de processo de vendas, eu vejo de tudo no mercado, né? Todos os dias conversando com gestores da área de vendas, vendedores, enfim, há muitos anos nisso. E eu posso aqui fazer um desafio a vocês, né? Eu consigo encaixar praticamente qualquer negócio, praticamente qualquer empresa em 5 grandes etapas do meu funil de vendas. A primeira é a apresentação, onde eu vou estudar o meu mercado, estudar os meus clientes, onde eu vou usar muito rede social para mapear o mercado. Hoje isso tá super, é uma ferramenta que há 3 anos atrás a gente não tinha. Hoje você consegue descobrir, por exemplo, contatos dentro das empresas, quem são, onde trabalharam e tudo isso, através de um LinkedIn, por exemplo. Você consegue até ir um pouco mais, você consegue estudar um pouco o perfil da pessoa através das outras redes sociais, né, que gosta, enfim. Você pode se preparar muito bem para chegar num cliente para fazer os seus primeiros contatos, suas primeiras reuniões. E isso chama fase de apresentação. E essa fase de apresentação, ela tem uma taxa de conversão de cerca de 5 a 10%. Ou seja, isso pode variar, obviamente, pode variar muito, dependendo do tipo de negócio que você tem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a cada 10 clientes que estão na fase de apresentação, você de fato consegue fechar um, né? Ou seja, aí eu começo a trazer conceitos interessantes, né, que são ciclo médio de vendas, ou seja, quanto tempo eu demoro entre os primeiros contratos que eu fiz com os meus clientes até fechar um negócio. Eu trago taxa de conversão, ou seja, quantos clientes, a cada quantos clientes eu coloco, eu incluo no meu funil de vendas, quantos eu consigo fechar. Então eu estou dizendo aqui, né, que uma média que vocês podem começar a trabalhar é 10%. Ou seja, a cada 100 clientes que eu entro em fase de apresentação, 10 fecham o negócio comigo lá embaixo. Eu posso descobrir qual é a taxa de conversão e o tempo médio, o ciclo médio de vendas entre as fases de vendas. Essa é a parte inteligente de vendas. E isso, uma ferramenta de tecnologia te ajuda. Depois eu tenho a fase de investigação. Ou seja, eu me apresentei, né, eu estudei o meu cliente, eu pedi indicações na minha rede de contato para aquele interlocutor que eu quero falar. Eu fui lá, eu apresentei a minha empresa, eu fiz a minha venda consultiva, eu escutei o que o cliente tem, quais são as dores que ele tem. Eu descobri quais são, qual o impacto dessas dores para esse cliente. Enfim, né, aqui eu poderia falar horas só do funil de vendas, mas estou tentando trazer insights para vocês. Aí eu venho para a fase de investigação. A fase de investigação, ela é uma fase de diagnóstico, igual quando você vai no médico, né? É a fase em que eu vou aprofundar as informações que eu obtive da empresa na fase de apresentação. É a fase em que eu vou buscar informações dentro desse cliente para entender que tipo de remédio, entre aspas, que tipo de produto, solução, serviço, eu de fato vou indicar para esse cliente. Voltando ao exemplo do vendedor de cortina, ele fez isso muito bem, né? Ele, antes de qualquer coisa, ele investiu 30%, 40% do tempo dele tentando descobrir quais eram as minhas necessidades, as necessidades da minha família.
quantos filhos eu tinha, né? O que ia ser em cada cômodo da minha casa, os meus hábitos de sono, se eu era um cara que gostava de dormir de dia ou à noite, enfim. Né? E para mim foi bacana, porque eu claramente ia identificando que ele estava, por exemplo, na fase de investigação, ele estava trazendo informações. Aqui eu preciso começar a entender quem são os decisores, se de fato tem a necessidade, né, para eu poder investir nesse ciclo de vendas. Depois eu vou prescrever, eu vou criar uma solução, eu vou apresentar para esse cliente o produto, o pacote de serviços que eu quero oferecer para ele. Né? Isso é a fase de solução. É aí que eu... É igual o médico mesmo, a melhor analogia é o médico. Né? Você vai lá no médico, os bons médicos são aqueles médicos que investem uma boa parte da consulta investigando os seus hábitos, né? Antes de saírem prescrevendo um tratamento. Pode ver, né? Você comenta que o médico é bom quando você chegou nesse médico e ele te deu atenção, ele procurou saber um pouco sobre o seu dia a dia, a sua alimentação. Não, doutor, mas eu vim aqui falar de uma dor no joelho. Não, eu sei, mas como é que você se alimenta? Como é que é a sua vida? Enfim, você sobe escadas, você desce escadas. Enfim, ele faz o termo na medicina é anamnese, né? Ele faz essa investigação. Ah, que bom. Desculpem, a gente achou que tinha caído aqui a apresentação. Que bom que vocês estão ouvindo, desculpem aí a interrupção. Então, a fase de solução é a fase que eu vou prescrever, que eu vou checar com o meu cliente se o que eu estou entendendo do problema dele é verdade. Né? Até aqui, óbvio, eu tenho que investigar se esse cliente tem mesmo a necessidade, se ele tem orçamento, se ele tem condições financeiras de comprar aquilo que eu quero vender, mas o mais importante aqui é eu entender a dor dele, entender o problema, entender o impacto dessa dor, entender o quanto de fato esse cliente vai se beneficiar com aquela solução que eu vou vender. Algumas semanas atrás eu estava num grande cliente, não vou citar mais detalhes, até por confidencialidade, mas esse grande cliente, ele faz boa parte dos negócios dele são através de uma plataforma de e-commerce, uma plataforma online. E nós estávamos numa reunião com o CIO da empresa, com o diretor de tecnologia, e ele recebeu uma chamada, enfim, super importante e tal. Ele interrompeu a reunião e nos explicou o seguinte: olha, amanhã vai sair uma matéria num determinado veículo de comunicação dizendo que mais da metade das transações que os clientes tentam fazer no meu site não conseguem ser finalizadas. Você imagina o tamanho do problema que essa empresa tem. Você imagina chegar nesse momento, entendendo esse problema, chegar com uma solução que pudesse aumentar e garantir a taxa de retorno desse cliente no seu site. É isso. E a gente acha que isso são as exceções? Não são. A gente chega a todo momento, se a gente tiver um bom mecanismo de investigação, a gente chega a todo momento em situações em que um cliente precisa de alguma coisa que eu vendo. Depois que eu fechei a validação, que eu testei com o meu cliente, que era aquilo mesmo que ele precisava, eu vou, então, falar da precificação final daquilo. Então, eu vou dizer para o cara, olha, para fazer isso que você quer, isso que a gente vai fazer, você vai ter um investimento da ordem de tanto. E aí não é só dinheiro, tudo que é relacionado a financeiro, prazo, né, tudo isso está aqui dentro de proposta. E, por fim, o fechamento, né, que é o momento mágico da venda, é o momento em que 100 em cada 100 vendedores adoram participar. Né, a sensação de você fechar um negócio, assinar um contrato, né, é uma coisa indescritível. Principalmente quando você tem certeza que o que você está indicando para o cliente vai realmente mudar a forma como ele trabalha, vai mudar a eficiência da empresa dele, que você realmente trouxe coisas e soluções que vão mudar a vida dessa empresa, desse cliente, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Então, aquele seu processo que hoje você tem 14 fases, talvez caiba nessas 5. É isso que é simplicidade. Né? E aí, além da simplicidade, da eficiência do processo, eu tenho que ir lá na minha equipe de vendas e comunicar a eles o que é a fase de apresentação, o que é a fase de investigação, o que é a fase de solução, proposta, fechamento. Eu preciso garantir que esse vendedor saiba quando ele vai colocar um cliente, uma oportunidade na fase de apresentação. E aí, pessoal, o céu é o limite.
né, de coisas que você pode tirar disso. Você pode tirar, eu já falei, né, ticket médio, taxa média de conversão, eu posso tirar a taxa de conversão de cada um dos status aqui, dos estágios da venda. Né? Então, eu sei que entre proposta e fechamento eu fecho 1/3. Ou seja, se eu tiver 10 propostas, 10 oportunidades na fase de proposta, eu sei que 3 delas eu vou fechar. Historicamente, eu fecho 33% dos negócios que estão no que eu chamo de forecast, né? Que são esses negócios que estão aqui abaixo de proposta e fechamento. Então, o meu objetivo, como eu comentei no início, né, trazer para vocês dicas de coisas que vocês podem usar hoje. Essa é uma das coisas. Revisem o seu funil de vendas, né? Revisem as fases do seu funil, simplifiquem. Né? Quanto mais simples for, mais adesão dos vendedores você vai ter, mais fácil vai ser comunicar para esses vendedores o que eles têm que fazer em cada fase. E o mais legal, mais fácil fica você extrair informações dessa plataforma. E quando eu falo extrair informações, duas coisas são fundamentais para você aumentar a eficiência de vendas. Primeiro, processos, sem dúvida. E segundo, tecnologia da informação. Você tem que ter solução. Né? Você tem que ter plataformas tecnológicas que te permitam automatizar processos, extrair informações, para que você consiga olhar as suas vendas de diversas formas. Muito bem. O que mais que a gente pode comentar com vocês? A gente está o tempo todo pensando como ganhar mais dinheiro em menor tempo. Né? Eu acho que esse é o fechamento aí dessa primeira etapa do nosso seminário, dessa nossa conversa. Aqui eu trago alguns números de uma pesquisa até um pouco antiga do final de 2013, ou seja, já mudou um pouco esses números, mas eu acho que ela traz um bom panorama do mercado que a gente enfrenta hoje. Né? No último minuto, nós tivemos 100 mil tweets, 204 milhões de e-mails trocados, 61 horas de músicas foram colocadas na internet, 20 milhões de views de fotos e 2 milhões de buscas no Google. Né? Esse é o mercado que a gente enfrenta. Esse é o mercado em que, se você é uma rede de varejo, o seu cliente entra na tua loja, avalia um determinado produto e do celular dele, de dentro da sua loja, ele consulta quanto custa esse produto na sua concorrência, como é a sua reputação em termos de fornecedor, se as pessoas indicam ou não aquele produto, enfim, a informação está na mão do nosso consumidor. Né? E aqui eu tenho a petulância, né, de dizer qual que é o sonho do diretor de vendas, né? Do gestor de vendas, eu quero dizer aqui, né? Não necessariamente um diretor. Né? Então, cada vez mais, eles buscam ter controle, previsibilidade e precisão. Né? É isso que eles buscam, é isso que eles querem no seu dia a dia. Controle. Eu preciso ter controle. Se você é um gestor de vendas e está aqui me ouvindo, eu espero que você esteja se familiarizando com o que eu estou dizendo. Né? É muito difícil fazer a gestão de uma equipe de vendas, seja ela qual for, o tamanho, de que indústria. Se você é uma rede de varejo, é difícil. Por quê? Porque você precisa ter controle. Você precisa saber o que os seus clientes querem comprar, qual é a sua posição de vendas hoje, né? Como é que você vai estar daqui a um mês. Você precisa ter previsibilidade de vendas. Né? Seja qual for o seu negócio, em algum momento você tem que prestar contas. Tem empresa que é semanal, tem empresa que é mensal, tem empresa que é trimestral e tem empresa que é anual. Mas em algum momento você vai ter que virar e falar assim, olha, eu vou fazer ou não vou fazer meu número. Eu vou fazer ou não vou fazer minha cota. Então você precisa ter previsão. Você precisa ter precisão. Né? Ou seja, a hora que você virar para um gestor e falar, olha, eu fecho 1 a cada 3 negócios que estão no meu shortlist, no meu forecast, você tem que ter essa precisão. Né? É isso que eu brinco, né? Que eu faço essa brincadeira, essa provocação, na verdade, que é o sonho do diretor de vendas. Então, se você tiver processo, se você estudar esses processos, se você reduzir, se você melhorar esse processo a cada momento da sua empresa, e se você tiver o apoio de tecnologia, você vai lograr
chegar nesses 3 pontos, é o que eu chamo de CPP, né? Controle, previsão e precisão. Né? E aí, processo e tecnologia, é o que eu comentei. Né? Eu venho o tempo todo falando de processo, de como é importante rever, e eu realmente acredito nisso. E mais do que eu acreditar, eu vejo isso no dia a dia, todo dia. Né? As empresas que trabalham buscando melhorar os seus processos, com apoio de tecnologia, elas performam melhor. Nos meus últimos 5 minutos, antes de eu partir para as nossas perguntas e respostas, eu queria pedir licença para vocês e falar muito rápido do que nós temos para te ajudar nesse desafio. Né? Hoje a gente está falando dessa caixinha chamada Sales, chamada Vendas. Né? Mas a Oracle ela tem um portfólio enorme de soluções do que a gente chama de Customer Experience. Né? Não basta mais só eu falar de CRM hoje em dia, né? Da parte de marketing, vendas e serviços. Eu preciso falar de e-commerce, eu preciso falar da parte de social marketing, social selling, eu preciso falar de incentivo de vendas, enfim. Hoje eu vou me ater à caixinha de vendas, a caixinha desse grupo de pilares de vendas. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente tem soluções de marketing para te ajudar na geração de demanda, geração de negócio, que é outro tema que a gente tem aqui também alguns seminários importantes. Como é que você gera lá no seu cliente a necessidade, ou como é que você identifica lá no seu cliente grupos de clientes que podem comprar o seu produto ou serviço. Isso é fundamental para ajudar a área de vendas. Né? É mais ou menos o que a nossa equipe de marketing está fazendo aqui hoje com a gente, né? E eu estou apoiando. A parte de e-commerce, né? A hora que você tiver ou pretender levar a sua empresa para uma plataforma de venda na internet, né? A parte de atenção a cliente, de serviços, né? Se você tem um call center, se você tem um autoatendimento pela internet, enfim. Mas hoje eu quero falar da parte de vendas especificamente. Então a Oracle tem uma plataforma chamada Oracle Sales Cloud, que é uma plataforma extremamente poderosa, é uma plataforma construída para rodar software as a services. O que é isso? Né? Para quem não é familiarizado, roda na nuvem. Né? Ou seja, você compra uma permissão de uso, né? E usa a solução. Muitas pessoas já estão familiarizadas com esse tipo de serviço, porque a gente tem esse tipo de serviço em quase tudo que a gente faz hoje. Né? Até em filtro de água, né, você tem a possibilidade de comprar como serviço. Né? Você não precisa mais ir lá comprar um filtro e tal. Você vai lá num fabricante e você aluga esse filtro. Né? E o cara te entrega o filtro na sua casa e faz a manutenção, e se der algum problema você tem essa garantia. Então, é mais ou menos isso. Né? Software as a Services, as aplicações estão hospedadas no data centers da Oracle, com toda a segurança, com toda a escalabilidade, com toda a alta disponibilidade, e você compra acessos. Outra coisa bacana de Software as a Services é que você tem um custo de implantação muito reduzido se você comparar o modelo, vamos chamar, tradicional de contratação, onde você comprava as licenças, tinha que comprar servidor e tudo isso. E você tem menos dependência da área de tecnologia da informação. A área de tecnologia da informação é muito importante e vai ser sempre no contexto de qualquer corporação. Mas hoje em dia, com essas soluções de software as a services, as áreas de negócios, elas ganharam um aliado, que é o tempo. Então, como você compra um acesso e basicamente sai usando, né, e você tem uma possibilidade de fazer customizações para que aquela solução fique parecida com o que você realmente precisa, você tem uma forma muito simples de contratar. Antigamente a gente precisava ir lá na área de TI, perguntar para ele se tinha espaço no servidor, se tinha link, se tinha licença de banco de dados, licença de sistema operacional e tudo isso. Hoje, você contrata tudo isso de um fornecedor. Né? E a área de TI, ela, óbvio, continua sendo muito importante para nós, para ajudar a gente a ligar essas soluções com o que a gente já tem lá, que chama legado, né? Que chama soluções que a gente usa na empresa. Eles ajudam a gente na implantação, na concepção dessa tecnologia. Dentro do Oracle Sales Cloud, que é a nossa ferramenta de CRM para a área de vendas especificamente,
nós temos toda a parte de mobilidade, de vendas, controle de oportunidades, que é, eu diria que é o básico da ferramenta. Você tem a possibilidade de comprar a parte de compensação de vendas, que o termo em inglês é Incentive Compensation, que é uma dor de cabeça enorme para a maioria dos gestores de vendas. É legal, eu faço o cara vender, amanhã eu preciso mudar o território dele, eu preciso mudar ele mudou de loja, ele mudou de estado, né? Como é que eu calculo as comissões desse vendedor? A gente viu um pouco mais adiante, um pouco atrás, a gente viu o quanto é importante, né, a remuneração do vendedor. Você tem uma rede social corporativa, que entre aspas é o seu Facebook, o Facebook da sua empresa, que você vai usar internamente com seus funcionários, colaboradores, não só de vendas, como da empresa inteira. Você tem módulos de relacionamento com seus parceiros de negócios, né, que é o PRM, Partner Relationship Management. Né? Enfim, é uma plataforma bastante robusta, bastante completa, totalmente adaptada para o nosso mercado, para o nosso idioma. E eu convido a vocês a conhecerem o Oracle Sales Cloud. E eu convido a vocês a estudarem e trabalharem cada vez mais os seus processos de vendas. Então, para encerrar, para a gente ir para as respostas, né? Então, o que o Oracle Sales Cloud te traz? Eu diria que 8 grandes coisas, né? Mobilidade e social, né? Então, você tem dentro do teu aparelho móvel, seja ele qual for, a possibilidade de consultar as suas oportunidades, seus clientes, relatórios, uma série de coisas. Você tem gestão de território, que é outra grande dor de cabeça do gestor de vendas, né, porque isso é vivo, isso muda toda hora. Então, eu preciso que haja um processo, uma ferramenta que me ajude a trabalhar isso de uma forma mais rápida e mais fácil. Eu já comentei da parte de Incentive Compensation, que é a parte de remuneração do vendedor. Isso é uma grande dor de cabeça para a maior parte dos gestores. Sales Prediction, isso é fantástico. Ele tem alguns mecanismos dentro da ferramenta que, com base em informações que a gente vai coletando dos clientes, ele vai te indicando produtos e serviços que esses clientes poderiam consumir da sua empresa. Né? Isso ajuda muito e pode ser usado pelos seus vendedores para abordar os clientes, assim por diante. Análise de forecast, que é a previsão de vendas, com todos os relatórios e dashboards que você quiser. Né? Você pode criar diversos tipos de análises. Eu costumo brincar que é aí que os projetos de CRM começam a dar problema. Né? E eu vou me explicar. Quando você faz um projeto de CRM, outra dica, talvez conselho, é que você crie um escopo inicial de implantação e siga esse escopo até o final. Porque ao longo dessa implantação, que normalmente hoje em dia não dura mais anos, dura meses, né? Semanas às vezes, o que acontece é que você, tendo uma solução, por exemplo, Oracle Sales Cloud, você passa a ter informações que você não tinha antes. Então você começa a querer juntar coisas. E você começa a querer trocar aquele primeiro caminho que foi traçado para a implantação. Isso faz com que os projetos não tenham um fim. Então, uma dica que eu dou é, qualquer que seja a solução que você vai escolher, a Oracle é uma boa opção, mas qualquer que seja, determine um escopo dessa implantação dessa ferramenta de automação de força de vendas e vá nesse primeiro escopo até o final. Depois você volta fazendo as melhorias, as adaptações, as trocas que você viu ao longo do caminho da implantação. Essa é uma grande dica. A maior parte dos processos de CRM fracassam porque os vendedores não usam, porque os processos são muito complexos e porque o projeto não acaba. Né? É igual obra em casa, né? Nunca acaba. Você vai fazendo, vai fazer. Bom, vocês perceberam que eu estou cheio de exemplo de obra, né? Depois a gente tem a parte de gerenciamento de clientes, oportunidades e relacionamento com parceiros. Enfim, é uma plataforma bastante robusta, uma plataforma grande, uma plataforma que suporta todos os tipos de negócios, sem exceção. Eu não estou exagerando, não estou fazendo aqui overselling, de fato é isso. Né? E aí você tem, os vendedores vendem mais, os gerentes sabem mais e as empresas crescem mais. O objetivo do Oracle Sales Cloud é trazer essas 3 grandes coisas. Muito bem, nós temos 8 minutos para as perguntas e respostas. Eu
tentei aqui, nesses últimos 46 minutos, fazer um rápido resumo e trazer para vocês algumas dicas que vocês podem usar imediatamente. Eu sei que é pouco tempo e que a gente acaba tendo que correr um pouco, tem muito mais coisa que a gente pode ajudar, mas eu estou à disposição de vocês, né? Se precisarem, se quiserem conversar um pouco mais sobre isso, se quiserem que a gente fale um pouco mais sobre isso com vocês, basta procurar o seu gerente de relacionamento na Oracle, o seu vendedor, né? E através deles vocês podem agendar, e eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês sobre isso. Bom, eu abro as perguntas e respostas, e eu espero realmente que tenha valido a pena esses minutos que vocês ficaram conosco conectados, então estou à disposição aqui de vocês para responder as perguntas. Ok, olá, Rodrigo, muito obrigada pela esta informação, realmente muito interessante, acho que aqui todo mundo vai querer sair e vender, eu também, eu quero. E temos muitas perguntas no nosso chat, mas antes de começar com elas, eu invito o nosso público a fazer uma votação muito importante, é muito interessante. Agora vamos ter uma pergunta aqui no site, vamos esperar para ter aqui uma pergunta muito importante e logo deste vamos começar com as perguntas. Realmente temos muitas perguntas para você. Ok, estou à disposição. Ok, vamos já ver. Aqui está a nossa votação. Então, a pergunta é se você gostaria de receber uma demonstração personalizada de Sales Cloud. Se você quer, só tem que responder e vamos esperar uns minutos para começar e então continuar com as perguntas. A ideia é que você possa experimentar eu não posso votar, né, Debbie? Não, você pode. Eu quero, lógico. Eu quero que tudo que esse cara falou seja verdade agora. Claro que sim. Muito bom, espero que todas as pessoas hajam realizado a votação e agora sim vamos com as perguntas. Okay. A primeira pergunta, temos muitas realmente, Rodrigo, mas a primeira pergunta é de Thaís. Thaís pergunta, a solução é plug and play ou existe customização? Boa pergunta, Thaís. A solução é plug and play, né? Ela é uma solução que você pode usar ela exatamente como ela vem de fábrica, entre aspas. Por outro lado, ela também é uma solução bastante customizável, parametrizável. Ela é uma solução que, de uma forma simples e rápida, você pode criar novos processos, novos campos no cadastro de cliente, novos campos no cadastro de uma oportunidade, né? Você pode criar novos relatórios, novos dashboards. Mas, se você hoje comprar o Oracle Sales Cloud, né, habilitar ele, ter um acesso, cadastrar os seus clientes, as suas oportunidades, você consegue sair usando ele. Né? E aí tem até uma curiosidade, né? A Oracle investe milhões de dólares em desenvolvimento de produto, né? No Sales Cloud, inclusive, que é um dos principais produtos do portfólio de aplicações da Oracle hoje. Justamente para levar para vocês uma solução mais pronta possível, né? Para que você não tenha a necessidade de fazer grandes customizações. E aí eu até puxo um ponto que eu esqueci de comentar lá na hora que eu falei dos maiores problemas para que as estratégias de CRM não entrem no ar. Esse é um dos problemas, né? A gente quer fazer com que a ferramenta se adapte ao nosso processo. Em alguns casos, sim, tem que ser assim por algumas razões. Mas na maior parte dos casos, eu poderia me adaptar aos processos da ferramenta, né? Trazendo assim, aproveitando o que a ferramenta me traz de vantagem e, além disso, diminuindo meu custo e meu tempo de implantação. Então, Thaís, obrigado pela sua pergunta. A resposta é sim. Você pode usar plug and play, você compra a ferramenta, tem um acesso e sai usando. Cadastra seus clientes, cadastra suas oportunidades e já vai ter a ferramenta, a plataforma para você usar. Muito obrigada, Rodrigo. Continuamos com uma pergunta do Carmen Pontes.
Rodrigo, gostaria de saber a diferença entre o serviço da Oracle e da ExactTarget relacionado ao CRM. Muito bem. A ExactTarget, ela é um concorrente da Oracle na parte de marketing, né? Vocês devem lembrar que eu falei para vocês que a gente tem alguns pilares. Eu vou até voltar aqui o slide, né? A gente tem alguns pilares, né? A ExactTarget, ela é um concorrente da Oracle dentro do pilar de marketing, dentro do pilar dessa caixinha, dessa primeira caixinha à esquerda de geração de demanda. Onde é que a gente tem diferenciais para isso especificamente, né? Não sei se é isso que você quer saber, mas a gente tem... Primeiro que a gente tem uma plataforma completa, né? A gente não só é uma plataforma que dispara e controla o disparo das campanhas por e-mail e do body language digital, né? da linguagem digital do meu consumidor, do meu prospect, como eu crio as campanhas dentro da minha ferramenta, eu de marketing, eu não preciso de ninguém da área de tecnologia. As ferramentas são construídas para que o usuário, né, ele tenha a possibilidade, caso ele seja autorizado a isso, de criar suas próprias campanhas, os seus próprios ciclos de campanha. Então, por exemplo, se você é de marketing, né, e você quer criar uma campanha que tenha, sei lá, 4 ou 5 touches num cliente. Primeiro eu vou mandar um e-mail, se ele não me respondeu em 2 dias, eu vou mandar um SMS, se ele não me respondeu em mais 2 dias, eu vou ligar. Estou dando um exemplo, tá? Que até meio esdrúxulo. Se ele me respondeu no primeiro e-mail, eu vou mandar para a minha central de atendimento para ele ligar. Então, a plataforma de marketing de Customer Experience da Oracle, ela é uma plataforma completa nesse sentido. E, obviamente, que isso está ligado com a plataforma de vendas. No fundo, é a mesma plataforma, né? Que hoje a gente pegou o pedaço de vendas, né? Mas você poderia ter marketing, vendas e serviços dentro da mesma plataforma. Ou seja, você poderia gerar demanda, né? Campanha de marketing, você poderia gerenciar suas vendas, seus vendedores, e você poderia prestar o seu atendimento a cliente tudo dentro de uma plataforma só. Hoje, a gente falou especificamente de vendas. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos com outra pergunta. Esta pergunta é realizada por Karin Hagi. Como funciona a importação do banco de dados do Salesforce para esse CRM? Dados e arquivos anexados à oportunidade. Ok. Essa é uma pergunta super difícil de responder, porque não existe um padrão, né? Existem formas de fazer migrações de dados, não só do Salesforce, como de outras plataformas de mercado. Mas para eu responder essa pergunta de uma forma 100% segura, eu precisaria entender se do lado dessa plataforma atual, que tipo de customizações existem, que tipo de campos e assim por diante. O que eu posso dizer, sem ter essa informação, é que as nossas soluções, elas estão preparadas para isso. Elas estão preparadas, porque eu vou migrar, vai ser muito difícil, né, eu ter um cliente que não tem nenhuma solução. Nem que seja o Excel, né, que eu brinco que é o nosso maior concorrente, não é a Salesforce, é o Excel. Né, é a agendinha do vendedor, o caderninho que ele anota as coisas. Né, esses são os nossos maiores concorrentes. Mas as soluções de cloud, e aí eu vou falar das da Oracle, né, que eu conheço, elas são preparadas para esse tipo de situação, para eu trazer as informações de outras plataformas. Obviamente que eu preciso, nesse momento, de um apoio de um serviço, que pode ser um serviço da própria Oracle, que pode ser um serviço de um parceiro certificado da Oracle. Mas essa migração ela é possível e, na maior parte dos casos, ela é uma migração normal, ela não tem grandes níveis de dificuldade. Muito obrigado, Rodrigo. Temos muitas perguntas, mas vamos com a última, do Margaret Carriles. Minha força de vendas é terceirizada e meu negócio é serviço. Isso exigiria um esforço ainda maior de customização ou não? Eu não diria de customização, mas eu diria que você tem um esforço maior de controle. Quando eu falei lá, controle, previsão e precisão, o seu desafio maior vai ser o desafio de controle, porque você, apesar da força de vendas, entre aspas, ser sua, né, ou seja, ela está vendendo o seu produto, são representantes,
você talvez não tenha a autoridade sobre essa força de vendas diariamente. Então você precisa criar processos que garantam que essa força de vendas está atuando da forma correta. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não sei qual é o seu negócio, mas eu vou dar um exemplo. Imagine que você é uma indústria e que você tenha representantes que vão visitar clientes, padarias, por exemplo. Né? Os seus clientes são padarias e você tem uma série de representantes estaduais, regionais, que vão visitar essas padarias. E você precisa garantir que essas visitas estejam ocorrendo. Então você pode, através da aplicação de mobilidade do Sales Cloud, você pode, por exemplo, pedir para que o seu vendedor, primeiro, mandar uma roteirização de visita para ele, né, dizendo para ele, olha, senhor vendedor, aqui está a rota da visita de hoje. Você vai passar na padaria A, na padaria B, na padaria C, na padaria lá, assim por diante. E você pode fazer, por exemplo, check-in, check-out na frente da padaria. Você pode pedir para que ele tire uma foto daquela padaria, porque, sei lá, a sua indústria entrega freezer na padaria. Né? É difícil responder quando eu não tenho mais detalhes, mas estou tentando criar cenários. Então, você é uma indústria que você cede um freezer para a padaria. Você quer garantir que aquele freezer esteja na padaria. Então, você pede para ele tirar uma foto, anexa isso na oportunidade, no cliente ou na visita. Mas lembre um ponto importante. Processos simples, processos eficientes. Né? Às vezes eu estou dando ideias aqui que podem ser, como eu brinco, né, ideias de jirico. Pode ser que elas compliquem o seu dia a dia. Então, o desafio é sentar, né, entender qual é o tipo de controle que você quer fazer e trabalhar isso. Agora, o grau de complexidade aumenta um pouco, fato, mas de verdade eu não acho que seja nada tão diferente assim do que você fazer a mesma coisa para dentro da sua empresa para os seus próprios vendedores. Deb, eu acho que podemos fazer uma última pergunta, já que tem tantas. Uma última. Ok. A ver, a última. Nós ainda estamos quase todos conectados, então eles estão. Ok. Alexandra Gomes. Acredito que um dos grandes paradigmas da solução é como convencer os clientes a abrir seus dados estratégicos na nuvem, como por exemplo o seu forecast, a sua base de clientes. Você recomenda a utilização de algum argumento eficaz para realizar este convencimento? Como quebrar este paradigma? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É verdade, a gente ainda tem muita desconfiança por parte de alguns setores mais específicos sobre essa história da governança dos dados. Né? E isso é uma questão cultural, né? Uma questão que vai se mudando, as empresas elas vão se abrindo para esse novo mundo. O que eu posso garantir é que Software as a Service, SaaS, ou Cloud, como alguns chamam, é uma realidade que não volta para trás. As empresas, sejam elas quais forem, elas vão ter que se adaptar a isso. E nós, fornecedores, temos um papel fundamental nesse processo. Então, por exemplo, primeira grande coisa, né? É verdade, os dados da empresa, os dados estratégicos, eles podem ficar na nuvem. Por que eu digo podem? Porque você pode construir com tecnologia Oracle, né? De novo, eu consigo falar da tecnologia que eu tenho aqui, eu não consigo falar de outros. Com tecnologia da Oracle, como nós temos a maior parte das ofertas no modelo SaaS e no modelo on-premise, o modelo on-premise é aquele que você compra a ferramenta, tem que instalar no seu servidor, tem que ter a sua licença, tem que pagar manutenção, aquela coisa toda. Você, primeiro, pode montar uma arquitetura híbrida. Você pode montar uma arquitetura em que os dados sensíveis ficam dentro do servidor do cliente, dentro da empresa dele, e os dados voláteis, vamos chamar assim, estão na nuvem. Né? Então, essa é a primeira coisa. Isso pode ser feito e tem sido feito em muitos setores, em muitas indústrias, que têm problemas legais, inclusive, dos dados ficarem fora. A segunda coisa a Oracle abrirá agora, ainda no ano de 2015, um data center no Brasil. Né? Onde isso facilita a nossa vida para o mercado brasileiro? Então, os dados estarão sob as regras e a legislação brasileira. Né? Então, isso já vai fazer com que muitos desses clientes que têm receio dos seus dados na nuvem
olhem e falem, bom, beleza, né, eu estou dentro do meu país, eu estou dentro da minha legislação. A terceira coisa, e a gente normalmente mostra isso aos clientes, e isso está à disposição para qualquer um de vocês, o investimento que a Oracle faz em segurança das informações, em escalabilidade dos ambientes, em redundância desses ambientes, é um investimento brutal. É um investimento que, sem medo de errar, nenhuma empresa privada que não seja tecnologia consegue fazer. Então, os data centers da Oracle são certificados nos maiores níveis de segurança globais, mundiais. Tudo tem redundância, tudo tem segurança. O que eu quero dizer com isso? E vejam, por favor, não quero ser petulante, não é isso. A chance de alguma coisa acontecer num data center de uma empresa que provê a solução é muito menor, para não dizer impossível, comparado com um data center local ou com um data center de uma empresa, por mais investimento que haja dentro dessa empresa. Agora, é uma questão cultural, é uma questão que, quando você olha os clientes norte-americanos, por exemplo, você já tem muito menos essa sensibilidade lá. As empresas já estão muito mais abertas, que também não significa que estejam totalmente abertas, elas já estão muito mais abertas a esse tipo de tecnologia, esse tipo de novo modelo do que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Então, eu acho que isso é um passo que a gente ainda vai percorrer. Mas tem pelo menos essas 3 formas de fazer. O que eu posso garantir é que a escalabilidade, a segurança e a redundância que nós temos no ambiente da Oracle de Cloud Computing são os maiores níveis globais existentes. Inclusive, os data centers da companhia estão à disposição para visitação dos clientes. A gente pode criar uma reunião dentro de um data center para você entender na prática onde vão ficar seus dados, como é que é a segurança e assim por diante. Espero ter conseguido responder. Eu penso que sim, Rodrigo. Muito obrigada realmente por seu tempo. Estamos muito agradecidos. Temos muitas perguntas mais também, mas estou às pessoas que os convido, a nossos assistentes, que continuamos a conversa no Twitter. Rodrigo, você tem Twitter? Tenho. Meu Twitter é rodrigo.v.marcondes. Perfeito. As pessoas que têm muitas perguntas. Muito bom. Podem perguntar o Twitter pessoal do nosso palestrante. Muito obrigada, Rodrigo, por este interessante... Desculpe, só uma correção. É RV Marcondes. RV Marcondes. O rodrigo.v.marcondes é meu Skype. São muitas redes, é muita coisa. Muita informação. Desculpem. É RV Marcondes, é o meu Twitter. Vou ter um prazer enorme de interagir com vocês. De novo, quero agradecer a presença. Nós temos praticamente 100% da audiência ainda conectado, mesmo com 10 minutos que a gente passou do prazo. Isso eu acho que é um indicativo de que a gente estava indo no caminho bacana. Eu agradeço o tempo de vocês. Eu realmente espero que tenha valido a pena. Eu estou à disposição, caso vocês queiram conversar um pouco mais conosco sobre metodologia, sobre ferramentas. Enfim, vai ser um prazer enorme. Debbie, muito obrigado pela condução do nosso webinar. O seu sotaque português é um charme. E se tiver aí alguma outra pergunta que vocês queiram encaminhar para mim também, eu estou à disposição. Muito obrigada, Rodrigo. É realmente muito interessante a apresentação do dia de hoje e também muito obrigada ao nosso aliado Oracle, quem fez possível este encontro. Em nome do Interlat Group e Oracle, muito obrigada ao nosso público por estar hoje conosco e que tenham um muito produtivo dia e muito obrigada a todos os presentes. Um abraço.